Mateus capítulo 28, Marcos 16, Lucas, João, todos os evangelhos falam sobre o túmulo vazio. Aleluia. Em Mateus nós temos uma história a partir do versículo 11 do capítulo 28, que envolve pedra, grande pedra removida, envolve guardas, mulheres, entrada no túmulo e uma grande mentira levantada. No versículo de número 11, diz que os guardas anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E quais são as coisas que haviam acontecido? Quero que você preste atenção no versículo de número 2, do capítulo 28, que diz: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Versículo de número 3. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas era como a neve. Versículo de número 4. Os guardas ficaram temerosos, assombrados e desmaiaram. Diz a palavra do Senhor que as mulheres chegaram de madrugada neste mesmo lugar. E ali já não estavam mais guardas. A pedra estava removida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se você voltar um pouco ao tempo, este lugar foi o lugar aonde José de Arimateia doou para ser localizado o sepulcro, para deixar o túmulo do corpo de Jesus. E se você for ainda voltar um pouco, quando Jesus desceu da cruz, morto, ensanguentado, não deu tempo dele ser limpo, dele ser ungido com óleo, como era costume dos judeus, antes de colocar dentro de um túmulo. Se você for ver um pouco mais atrás, Jesus não tinha suficiência financeira para poder estar em um túmulo novo. Se você ainda for ver, ele não era digno, porque ele foi morte de cruz. E quem era morto na cruz não era digno de ser enterrado, ou melhor dizendo, colocado dentro de um túmulo, como se fosse de honra. Assim como os dois que estavam do lado de Jesus, dois salteadores, foram colocados em algum vão, em algum val, em algum vale. Jesus teria o mesmo destino deles. Mas Arimateia tinha amizade com Pilatos. E disse: Pilatos, eu preciso de um favor. Já que tu não conseguiste livrar Jesus da cruz, e foi os romanos que mataram o Messias, eu quero que você me entregue o corpo dele, para que pelo menos seja feito um funeral digno. Mas como já está chegando o sábado, o nosso sabá, não terá tempo de ser limpo. Desce depressa da cruz.
E assim foi feito. Então, os lenços, o lençol ensanguentado do mestre, passou no seu corpo, levado para o túmulo que ficava em um jardim, comprado pelas finanças de Arimateia. Imagina-se que seria uma propriedade privada, e privada para a família dele. Mas ele cede para Jesus, imaginando ele que ali talvez seria um local de visitação para ver um corpo. Imaginando ele que ali estaria fazendo um ato memorável, aonde se colocou uma grande pedra na frente, e o local de adoração seria um local fechado. Jesus desceram o corpo de Jesus às pressas, enrolaram em um lençol, levaram de imediato a este local reservado por José de Arimateia. O tempo urgia, o sabá estava chegando. A noite passou. No dia, no amanhecer, Caifás e outros fariseus, Anás, entre outros fariseus, foram onde Pilatos, e disse Pilatos, aquele impostor, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Então, para que não haja uma subtração, um furto do seu corpo, eu te peço que os guardas romanos vá para a porta do sepulcro e cele e guarde, para que ninguém roube esse corpo. Pilatos respondeu e disse: tu tens guarda à tua disposição, fazes como bem quiser. Eu já lavei minhas mãos sobre essa causa. Eu não via nele culpa alguma. Mas por causa de vocês, que o acusaram de ser rei, já está feito. Tome de conta. Mateus ainda relata com todos os detalhes que a guarda, aí não se há um consenso se é a guarda pretoriana romana ou se é a guarda do templo. Não importa de qual partido seja, interessa que havia uma corte de guardas. Estavam vigiando o corpo, melhor dizendo, para que não haja subtração do corpo. Se o Senhor tinha ressuscitado Lázaro, e se o Senhor já tinha dado todos os sinais que Ele era o Filho de Deus, aleluia. Se Jesus já tinha dado todo o sinal que ele não era filho de Maria e de José como um judeu qualquer, que ele não era um homem comum, se ele já tinha dado todos os sinais, não seriam guardas, fatores impeditivos, nem seriam apenas ordens romanas, porque ele não morreu pelos romanos.
Ele não morreu porque Caifás e Anás quiseram assim. Ele não morreu porque Pilatos deu ordem. Esses personagens todos foram apenas personagens para se cumprir a profecia de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. A profecia de Gênesis, louvado seja o nome do Senhor. A profecia de Êxodo, louvado seja o nome do Senhor. A profecia de todos os livros da Bíblia. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um terremoto. Mateus é o único que registra o terremoto com toda intensidade. E por ele ser um dos apóstolos, sem dúvida nenhuma, sobre esse texto. Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Na Bíblia não há lacunas. Na Bíblia não tem analogia. Na Bíblia não tem interpretação extensiva. A interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa de um livro auxiliar. Não precisa de um livro de cabeceira. A ela é a própria mesa preparada. É o próprio alimento. Bendito seja o nome do Senhor. Crê na palavra. Aleluia. Não, pastor, precisa sim de um livro auxiliar. Precisa sim de um livro assim para dar um sentido para a Bíblia. A Bíblia é o próprio sentido. Bendito da Senhor. Ame a Bíblia. Ame a palavra. Ela não precisa ser reformulada. Ela não precisa ser reformada. Ela não precisa ser atualizada. Ela contém a palavra do Senhor. Ela é a palavra. Vamos ajustar a Bíblia para onde? Aquele que levanta um tio. Meus amados irmãos, então vamos para o texto que Mateus escreve. Os guardas contam toda essa história a Anás e Caifás e a outros fariseus. E o que é que eles fazem? Compram as testemunhas. Eita! Versículo 11 ao versículo 15. No versículo 15 é mais categórico quando diz: e eles recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos seus apóstolos. Então diga assim comigo: túmulo vazio, não há dúvida. Mais uma vez: túmulo vazio, não há dúvida. Nem os judeus da época duvidavam. Romanos não duvidavam. Apóstolos não duvidavam. Então o túmulo vazio já demonstrava que não tinha corpo. Pronto, final. A Bíblia diz
que as mulheres entraram e estava lá os lençóis e lenço, aqueles mesmos que enrolaram Jesus. E o que elas foram fazer lá, pastor? Elas foram no domingo, pela madrugada. Diga assim comigo: de madrugada é melhor. Eita Jesus, eita Jesus. Aquilo que confabularam em pleno sábado, aquilo que levantaram com mentira em pleno sábado, no domingo já não tinha mais, aleluia, corpo. Então tinham que confabular novamente. Os guardas, portanto, estavam confabulando agora a mentira. As mulheres não tinham nada a ver com isso. Elas entraram no túmulo, encontraram vazio e tinha um anjo sentado, louvado seja o nome do Senhor, dizendo: ele não está mais aqui. Aleluia, aleluia. Ele não está mais aqui. Aleluia. Aleluia. Ele não está mais aqui. Marcos 16, que nós lemos, como prefaciamos o trabalho, disse que Maria Madalena foi a primeira. Mas em Mateus, em Lucas, põe na cena as três Marias. Maria, mãe de Tiago, que é a mesma mãe de Jesus. Salomé e Maria Madalena. Imagino eu que as três mulheres estavam de comum acordo, e como diz a palavra, limpar o sangue de Jesus do seu rosto, limpar o seu corpo com os óleos as quais levaram. Então não poderia ser só uma, porque senão não daria conta. Tem que ser as três. Então Maria Madalena surge no livro de Marcos não em forma de contradição, não, mas ela surge no livro de Marcos como forma de destaque. Aleluia. Onde Marcos diz: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. Ali tem um destaque. Jesus havia curado aquela mulher, e ela o seguiu até a morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu e você recebe uma bênção, esquece da bênção, e já vai correr atrás de outra bênção, e recebe a outra bênção,
esquece da bênção e no momento de aflição acha que Jesus o abandonou. Aprenda nesta noite com Maria Madalena, daquela qual Jesus expulsou os 7 demônios, de não deixar o pé da cruz e nem deixar de ir no túmulo vazio. E com certeza foi a que saiu pregando a ressurreição. Aleluia. É o princípio da reciprocidade. Aquilo que a gente recebe, a gente quer devolver. Eu recebi a salvação, eu recebi a cura de 7 demônios. Eu quero te dar alguma coisa, eu quero te devolver alguma coisa, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero estar contigo. Diga assim comigo: Judas não recebeu nada, traiu Jesus. Madalena recebeu a cura, ficou com Jesus. Quantos estão entendendo e podem dizer a Deus? Quantos foram alcançados por Jesus? Quantos receberam algo de Jesus? Quantos estão junto com Jesus? Quantos são pregadores de Jesus? Aleluia. Talvez o teu amor por Jesus não é ainda perfeito, porque a graça já te alcançou, mas você tem resistido. Mas a semente está plantada. E assim como um trigo que nasce, dá o seu fruto e serve como pão sobre a mesa, aleluia, é a palavra que está no teu coração. Aleluia. Jesus apareceu a Madalena, apareceu a Maria, mãe de Tiago, apareceu a Salomé. Elas se dobraram no joelho, ficaram de joelhos, já Jesus ressurreto. Depois Jesus apareceu a outras pessoas, mas diz Marcos que os discípulos não acreditavam. Meu Deus! Os discípulos não acreditavam. Versículo de número 11, no capítulo 16 do livro de Marcos. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se outra forma a 2 homens que iam do caminho. Antes dos apóstolos, Jesus se apresentou para 2 homens que iam no caminho de Emaús. Um deles era Cleopas, outro não tem um nome, mas quem sabe alguns dos discípulos que participaram da ceia do Senhor. Por que, pastor, que a presunção é que era um dos discípulos que participaram da ceia do Senhor? É porque no meio do caminho, que eles iam conversando com Jesus, diz a Bíblia que o coração deles ardia. Eu conheço essa voz. Eu não estou acreditando, mas eu conheço a voz. Mas diz a palavra que eles foram conversando e eles diziam: ele era. Eita, meu Deus. Jesus maneava a cabeça. Cadê ele era, rapaz? Ele disse: ele era. Ele era o homem esperado.
A gente pensávamos que ele era o libertador de Israel. Só o era. Passado. Era. É aquele crente que só vive que recebeu. Eu cantava, eu pregava, eu ia nos cultos. Aí começa o negócio. Aí Jesus, vamos tomar uma refeição. Vamos. Aí Jesus entra em cena e tomando pão, partiu. Aleluia. E quando ele deu para Cleopas, quando ele deu para o outro discípulo, e quando ele orou, levantou a voz deles, os discípulos fecharam os olhos e disseram: é o mestre. Quando eles abriram os olhos, já não tinha mais ninguém na refeição, e eles saíram correndo. Eu vi o mestre. Escute, o Senhor se revela na tua vida hoje. Oh, aleluia. Diga assim comigo: Jesus foi reconhecido pelo partir do pão. Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que marcam a história da gente. Às vezes nunca nos fez nada diretamente, mas ele, por um gesto que ele já fez, por um abraço, por algo que ele disse, ele ficou marcado na história. Naqueles 2 discípulos, o que marcou a história deles foi 4 dias atrás, quando ele repartiu o pão e disse: tomai, comei, este é o meu corpo partido entre vós. Depois diz Coríntios capítulo 15, que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Escute, agora a prova não é só o túmulo vazio. A prova não são os soldados que deporam contra Jesus. Agora eram provas incontáveis de mais de 500 testemunhas que disseram: ele vive porque eu vi. E o apóstolo Paulo diz no capítulo 15 de Coríntios, e depois que ele deu todas essas evidências, ele se apresentou para mim, que sou o menor de todos. Eu sou como um filho abortivo, porque eu era fariseu, perseguidor, mas ele me escolheu e se apresentou para mim e chamou pelo meu nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vou finalizar a palavra te levando para o livro de Tiago. Aleluia. Livro de Tiago, capítulo 5. Estais alguém entre vós aflito?
Tiago 5:13. Bota na tela. Estais alguém entre vós aflito? Ore. Aleluia. Meu Deus, só isso. Só isso. Vamos ficar de pé. Aleluia. Está alguém entre vós na igreja na área 91 aflito? Ore. Estais alguém entre nós que veio hoje, domingo de ceia, aflito? Alguma coisa te aflige? Alguma coisa te atrapalha? Alguma coisa tira o teu sono? Alguma coisa te perturba? Alguma coisa te aflige? Escute, ore.